Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nunca diga nunca, o amanhã não nos pertence e a última palavra é a de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos ser consolados. Enxuga, Pai, dos nossos olhos todas as lágrimas, remove do nosso coração toda a tristeza e nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita, Senhor, o nosso clamor. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós confiamos, pois somente Tu é o nosso Deus. É muito comum nós fazermos planos, dizer que amanhã faremos uma coisa, que depois disso faremos outra. Só que, na verdade, será que nós temos tanto controle assim? Será que as coisas que a gente planeja, no fim, elas acabam sempre dando certo? Às vezes a gente acorda na noite com uma notícia ruim, que alguém sofreu um acidente, que alguém está no hospital, ou que alguém nos deixou dessa vida. Só que tem coisas que não tem como a gente controlar, nem simplesmente prever. Só que ainda assim, nós continuamos tendo esse tipo de comportamento, de achar que o amanhã nos pertence, que o que está acontecendo agora é o que vai acontecer para sempre, que nada pode mudar, que nada pode se alterar, que nada pode melhorar, ou que nada pode nos deixar. Eu vou ler para vocês uma passagem que ela está em Tiago 4, versículo 13 a 17. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque isso é uma coisa que é muito importante. Agora, escutem. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Percebe que essa mania que nós temos de dizer o que vamos fazer, simplesmente como se toda essa autoridade fosse nossa. Tiago, ele nos alerta: nós faremos se assim Deus o permitir. E quantas vezes nós simplesmente saímos em busca dos nossos sonhos e esquecemos Deus? Tentamos ficar empurrando as coisas como elas estão, mas dificilmente a gente pergunta para Deus se essa é a vontade dele. Porém, quando nós começamos a nos aproximar de Deus, começamos a ler um pouco mais a palavra, a entender a forma que Deus pensa, a forma que Deus quer e o que Ele espera de nós, nós conseguimos entrar num estado de muito mais harmonia com o Senhor. O curioso é que a gente olha no final: comete o pecado a pessoa que sabe fazer o bem, mas não o faz. E quantas vezes nós não simplesmente deixamos de entregar o que é bom ao outro porque o outro não nos entregou? E o outro passa a ser o meu espelho, então eu só faço pro outro o que ele faz para mim. Se ele me fizer mal, eu faço mal. Ué, mas parece que Deus me disse que se eu souber fazer o bem e eu não faço, eu peco? Percebe que essa ideia de compensar o mal com o mal para que o outro não tenha nada bom, você acaba perdendo duas coisas. Acaba perdendo a oportunidade de mostrar que Jesus está dentro do teu coração e acaba cometendo um pecado, que seria muito mais fácil não fazer, porque se Deus está com você, a partir do momento que você quer se esforçar para fazer mal para alguém, a presença de Deus ela sai de você. E aí quem entra em você? O nosso amigo. O nosso amigo que sabe esperar, o nosso amigo que adora procurar uma brecha, o nosso amigo que adora colocar dentro do teu coração
coisas que você simplesmente talvez não poderia suportar, pensamentos, palavras. Então, ao invés de você olhar os fatos, o dia a dia, não, ele vai pegar um ponto. Não importa quantos anos tenham se passado, mas ele vai pegar um ponto, ele vai pensar exatamente um lugar para justificar o mal que você tem feito. E aí não é à toa que você se sente triste, que você se sente muitas vezes desmotivado, que você se sente sem chão. Talvez chegou a hora da gente poder perguntar para Deus mesmo: Senhor, qual é a sua vontade para minha vida? Qual é o meu propósito? Tem coisas que eu não posso responder para você, porque Deus ele vai dizer diretamente ao seu coração, ele vai se revelar para você. E essa é a questão maior, que muitas vezes as pessoas elas estão nos dizendo coisas, só que o que será que Deus diz a respeito disso? Quando alguém vem para nós e mente, ou quando alguém vem para nós e nos magoa, ela está dizendo dela, ela não está dizendo a parte que é de Deus. E uma coisa que nós nunca podemos esquecer é que a última palavra sempre vai ser de Deus. Será que tem algum exemplo na Bíblia que nós podemos falar sobre isso ou aprender sobre isso, que realmente coloque um peso de verdade nessa frase? Eu acabei de provar para vocês que o amanhã não nos pertence. Deus ele disse, olha, vocês são como vapor. Então o tempo de vocês ele é muito curto. Então se vocês quiserem aproveitar a vida de vocês, se vocês quiserem ousar pensar no futuro e não viver o presente, pergunte se Deus quer assim. Pergunta qual é a vontade de Deus. Sem isso, não adianta nada. Você vai ter planos que vão fracassar. Depois fica aquele sentimento que tudo que você começa você não consegue terminar, que tudo que você faz sempre dá errado. Sempre. E existe sim essa passagem onde as pessoas elas querem dizer o que Deus vai fazer ou o que Ele não deve fazer. Lá em Marcos 5 tem uma passagem que ele começa descrevendo que a filha de Jairo, ela estava muito doente, ela estava quase morrendo. E eles foram chamar Jesus para que ele pudesse ajudar. Em meio ao caminho que Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma multidão se formou em volta dele. E no meio dessa multidão, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, tocou nele. Porque ela acreditava que somente se ela tivesse tocado nele, ela seria curada. E quando isso acontece, Jesus para e diz, alguém tocou em mim, porque eu sinto que saiu poder. E ele começa a olhar em volta e perguntar para as pessoas quem tocou em mim. E os discípulos que estavam à sua volta diziam, Senhor, olha quantas pessoas estão à sua volta, olha quantas pessoas estão perto de você. Claro que alguém tocou em você. Ele falou, não, alguém tocou em mim. Até que a mulher, ela se revela. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Chega uma notícia. Lá em Marcos 5, versículo 35, a notícia que Jesus recebe é essa. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Percebe que Jairo tinha buscado Jesus. Jesus estava com Jairo indo para a casa dele. Até que alguém chega e diz, olha, tua filha morreu, pode parar de incomodar Jesus. É curioso como a gente quer mandar em Deus, né? É curioso como a gente quer dizer o que Deus tem que fazer, na hora que fazer. É curioso como que para a fé daquelas pessoas, a morte era o fim. É curioso quando as pessoas elas simplesmente chegam na nossa vida e quer determinar, porque as coisas vão ser assim. Ah, mas por quê? Não, porque é assim, sempre foi assim. É a história da Gabriela, né? Eu nasci assim e eu vou morrer assim e Deus não vai fazer nada por mim, Ele não vai melhorar nada na minha vida. E lá em Marcos 5,36, vamos ver o que Jesus faz. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia.
Percebe que diante daquela situação, Jairo, ele estava tendo duas opções. Ou ele acreditava naquelas pessoas essas que talvez pudessem ser seus amigos, pessoa da família, e alguém dizendo: olha, Jairo, já foi, meu querido, esquece, deixa Jesus pra lá. Ele não vai poder fazer nada, ela já morreu. Ou você pode ouvir Jesus dizendo: não tenha medo, apenas creia. E quantas vezes a tua vida não está naquele ponto que parece que morreu mesmo, e Jesus ele está te dizendo: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. E aí você vai ouvir quem? As pessoas que estão dizendo: olha, já morreu, esse daí não volta mais, você já perdeu. Ou, não tenha medo, somente creia. Qual voz faz mais sentido para você? Qual voz vai produzir esperança no seu coração? Porque às vezes a gente já esperou há tanto tempo e vai chegar no fim e vai entregar de bandeja, simplesmente fazer como se não tivesse lutado por nada. E eu vou cortar só um pouquinho a passagem. Eu recebi, assim, eu acho o mover de Deus, ele é excepcional. Esses dias eu estava recebendo e-mails de mulheres que queriam engravidar. Recebi mais um desse tipo de e-mail, de pessoas que elas estão querendo um milagre da graça de ter um filho. Eu já conversei qual é a razão e tudo. E agora eu comecei a receber e-mails de pessoas que o marido deixou elas. Eu estava 12 anos junto e meu marido me deixou. Ou, o meu marido ele é usuário de drogas e ele me deixou, ele está sumido. E é sempre esse tipo de dor, de desesperança. Sinceramente, eu não tenho muito o que oferecer. Só que nós temos que olhar os fatos. Tá te fazendo bem? Dá uma tristeza no coração você perceber uma mãe que às vezes ela não tem o que dar pro filho comer porque o marido simplesmente sumiu. Outra disse: olha, meu marido me disse que não me ama mais e eu não sei o que aconteceu. Ele pegou as coisas e simplesmente foi embora. O que você fala no momento desse? E é justamente essa é a palavra. Nunca diga nunca. E a última palavra ela vai vir de Deus. Se Deus está libertando você dessa vida, eu sinceramente eu não sei. Somente o futuro. E se for da vontade de Deus, nós vamos descobrir. Mas independente do que aconteça, Deus ele não vai te abandonar, ele vai colocar pessoas para cuidar de você. Como da mesma forma que quando Jairo estava doente, ele conseguiu chegar a Jesus, conseguiu a intenção de Jesus, conseguiu que ele fosse com ele até lá. Ainda que no meio do caminho tudo parecesse que não ia dar certo, a palavra ela continua. Então entrou e disse-lhes: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E é curioso que depois que Jesus diz isso, todo mundo começa a dar risada dele. Olha o malucão aí, chegou o malucão do Jesus. Todo mundo viu que ela estava morta. Você acha que eu estou chorando à toa? Eu sei o que está acontecendo. Eu sei. Não, eu sei, eu sou o cara. Eu sou a mulher, eu tenho certeza, eu já passei por isso. Eu sou velho, eu sou experiente. Você acha que alguém me engana aqui? Que dorme de olho aberto. E é esse o comportamento que Deus fala lá de cima. Vocês são orgulhosos. E esse tipo de comportamento é mau, porque eu não dou espaço para Deus agir. Se Jesus está dizendo que não está morta e ela dorme, é porque essa é a verdade. Mas não, tem gente que prefere pegar a verdade de Deus e achar que é mentira. Por quê? Porque é mais fácil. Enquanto eu tô rindo, e quem ri por último, não ri melhor? O que vocês acham que vão acontecer nessa história? Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E talvez Deus está pegando na sua mão, enquanto todos à sua volta estão rindo, enquanto todos à sua volta estão dizendo que não tem mais jeito, enquanto todos à sua volta estão dizendo: olha, não vai dar certo, não vai ser você, não é do teu jeito, você merece isso.
Jesus pega na tua mão e diz: "Cume, levante-se." E o que acontece? Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Olha que milagre. Ela está morta. Ué, mas parece que ela viveu? Ué, mas você não falou que ela tinha morrido? Jesus disse que ela estava dormindo. Jesus só disse para mim não ter medo e continuar confiando. Qual foi o agir de Jairo aqui? O que Jairo ele fez? Não teve medo e continuou acreditando. Quem vai fazer o milagre na tua vida, ele é Jesus. Quem pegou na tua mão e disse levante-se, é Jesus. Você vai continuar deitado ou você vai levantar? Você vai deixar todo mundo de boca aberta quando Deus fazer um milagre na tua vida? Ou vai continuar aí achando que tudo tem que ser desse jeito? Que não é a tua hora, que não é a tua vez, que não é o teu momento? Cara, você precisa se decidir. Você acha que para que Jesus pudesse fazer esse milagre, as coisas não teriam que ser exatamente como elas são? E o mais curioso de tudo isso, depois disso que aconteceu, é que Jesus olha e fala: não conta para ninguém. Como que você pode testemunhar algo desse jeito e não contar para ninguém? Porque não era a hora ainda que Jesus precisava ser perseguido, não era a hora que ele ia ser crucificado. E a gente percebe o quão maravilhoso Deus é, o quão presente Ele está em nossa vida e o quanto Ele quer que nós aprendamos. E Ele nos ensina na palavra. Eu sinto um prazer tão grande lendo a palavra de Deus, porque ela é como se fosse um manual para mim. E eu olho exatamente o que acontece na vida das pessoas. Sabe, eu não imagino, sinceramente, o que cada pessoa passa dentro de um relacionamento sem Deus. O que motiva uma pessoa a ficar junto com alguém que muitas vezes está pegando a mistura da casa, está tirando do filho, tinha para comer, para usar droga, e ainda tem dúvidas se Deus tem algo melhor para ela. Parece que quer ficar no defunto, quer continuar insistindo. Ah, mas é a minha família. Isso não é família. Isso não é família, você vai me desculpar. Qual é a diferença de um inimigo para isso? De uma pessoa que te faz mal para isso? Então, se ele sabe fazer o bem e faz o mal, ele está pecando. E uma pessoa que peca consciente, uma pessoa que você diz que é o seu marido, é a sua família, pelo amor de Deus. Deus, ele deixa claro em um único motivo específico que pode se separar. É quando os dois não acreditam na mesma coisa. Porque vai acontecer exatamente isso. E não adianta uma pessoa... Ah, um detalhe. O que usa droga é diácono da igreja, uma pessoa muito boa. Não deixa o que comer pro filho, prejudica a mulher, deixa passando necessidade, mas é uma pessoa muito boa porque ele é diácono da igreja. Cara, que é isso? A bondade de uma pessoa não é o título que ela tem, é o bem que ela faz. A partir do momento que eu penso em mim e não penso nos outros que dependem de mim, como eu posso dizer que eu sou diácono de Deus porque eu fiz um curso? E aí que a gente cai no equívoco que muitas vezes eu falo sobre a igreja e as pessoas elas simplesmente não entendem. A igreja é a santidade do pastor muitas vezes. E não que ele tenha que ser perfeito, mas no mínimo ele tem que acreditar nas coisas que ele prega, ele tem que viver aquilo, senão fica difícil. Porque uma palavra que não edifica a própria vida de quem prega, como pode edificar a vida do outro? Se o Espírito Santo não está nem agindo no corpo dessa pessoa, ela só quer o seu dinheiro. E infelizmente, a igreja muitas vezes só pensa nisso. Quando não é a célula ou o grupo de amigos que se encontram. Ai, como somos abençoados, vamos julgar os pecadores. Nossa, porque eu sou a bênção de Deus. O que adianta ter uma igreja pintada, uma igreja bonita, fazer live na internet e tudo mais? Se esqueceram do básico da coisa, que é amar o próximo. Não amar apenas aqueles que te amam. Não simplesmente evangelizar aqueles que já entram dentro da tua porta. Sabe, mas viver Cristo na carne, ser um pouco além. Eu fico tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, e eu me orgulho
das coisas que Deus faz através de mim, sem que eu receba nada. Porque quando eu olho, porque Deus me levantou, porque Deus me escolheu, faz todo sentido. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E eu não sou. Só que quando você olha para a quantidade de pessoas que diariamente eu consigo falar, entregar a mensagem de Deus pura, a Bíblia pura, exatamente pura, sem pedir curtida, like, compartilhamento, compra o curso, faz não sei o que, dizima, faz, olha, porque se você não der o dízimo, você vai pro inferno, ó, tem que dar 10%, ó, porque, não, mas nós temos que falar do dízimo. Nunca abri a boca para falar nada disso, nada. E por que será que eles não conseguem falar com ninguém? Por que quando arma uma live, ou tem lá um monte de recurso, né, eu ligo meu celular, gravo no meu celular, tá tudo muito bem. Pego a palavra que tá no celular também, tá tudo muito bem. Entro dentro do meu carro, ligo a música que vocês estão ouvindo, tá no som do carro, no MP3. E eu tô falando com o celular na mão e a música tá lá, não tem mesa, não tem equalizador, não tem tratamento. Se eu falo errado, tá errado. Se não concordância, tá tudo muito bem. E o deles tá perfeito. A banda boa, a transmissão legal, qualidade, Full HD, tem luz, tem tudo. Mas não tem gente assistindo. E o meu, graças a Deus, pelo menos a quase 800 mil pessoas, quase 1 milhão todos os dias, eu entrego alguma coisa. Só que eu não sou nada. Eles são a igreja, eu não sou nada. Chega a ser curioso, né? É o mesmo Jesus que as pessoas riem e acham que só tem aquele caminho, né? Só tem aquele caminho. Deus, ele vai levantar quem tiver que levantar, do jeito que tiver que ser. Você às vezes vai olhar para a pessoa e achar que ele não merece, achar que você é muito mais digno, porque você tem plano muito melhores. Deus é Deus, a última palavra é dele, ele escolhe quem ele quer, ele capacita quem ele quer, ele toca quem ele quer, ele vai alcançar as pessoas que ele quiser. E nós juntos estamos seguindo para uma verdade e um caminho muito melhor. Muito melhor. Amém? Que Deus possa tocar o seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te dar coragem. E que Ele diga para você a mesma coisa que disse a Jairo. Não tenha medo. Creia. Talita, cume. Eu não sei qual é o seu nome, mas Deus está dizendo, cume, levante-se. Imediatamente. O milagre está na tua porta, batendo dentro do teu coração. Basta você receber essa graça. Não pecar mais. Não insistir nos mesmos erros. Que o amanhã vai ser muito melhor do que o hoje. Amém?